Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre o mercado de energia dos livres. E para bater esse papo com a gente está conosco o presidente da BBCE, Carlos Ratto. Mas antes de começar essa conversa com o Carlos Ratto, eu quero pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar o nosso site, anefac.org, conhecer a nossa grade de eventos. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da Anefac e dou boas-vindas a você, Carlos Ratto. Muito prazer em recebê-lo aqui no podcast Momento Anefac. Prazer é meu, Emerson. Obrigado aí pela oportunidade. Ô Carlos, me contaram aqui que vocês estão aí muito felizes diante de uma certa aprovação de uma certa instituição muito importante no Brasil. Conta pra gente que história é essa. Vamos lá, a BBCE, só para introduzir, acho que é importante para todo mundo conhecer o que é a BBCE e qual que é o nosso papel dentro do mercado de energia. Nós estamos no ecossistema de negociação de energia. Então, tudo que envolve a negociação de energia, de certa forma, passa por alguns dos nossos serviços. Só para a gente entender também um pouco do mercado de energia, ele tem hoje 4 grandes papéis, né? O primeiro, obviamente, do gerador, daquele que produz energia. O segundo, do transmissor, que é realmente aquele que leva a energia para os grandes centros. O terceiro, do distribuidor, que é o que pega essa energia nos grandes centros e distribui para nós, consumidores finais, e eventualmente também para as empresas. E um quarto papel, que é fundamental, principalmente quando a gente fala de mercado livre, né? Que, como o próprio nome já diz, é a opção de você poder escolher de qual gerador você quer comprar energia. Esse quarto papel é super importante, ele é o responsável por fazer a comercialização dessa energia, então, o que a gente chama de comercializador. Por uma iniciativa de alguns desses comercializadores, foi fundada a BBCE com o objetivo de justamente facilitar a negociação dessa energia. É uma plataforma de negociação de energia. Além da negociação, a gente também oferece serviços do que a gente chama de pós-negociação, ou seja, a formalização de todo o contrato e assinatura dessas operações. Então, a BBCE surgiu dessa iniciativa. Na época eram 12 comercializadores, hoje somos em 37 acionistas, sendo que temos entre os acionistas uma das 3 maiores comercializadoras, empresas multinacionais do setor, que é a Enel, a EDP e a ENGIE. Então, o BBCE nasceu com esse intuito de conectar, de operar e de proporcionar um ecossistema para a negociação de energia que fosse seguro, transparente e cada vez mais robusto. Então, dentro desse nosso objetivo, ao longo do tempo a gente crescemos bastante, principalmente de 2017 para 2018, o volume de energia negociado aumentou significativamente e o que a gente percebeu, que existia a necessidade de criação de um mercado que negociasse não só a mercadoria física, a energia, mas um mercado que negociasse o preço da energia, né? Não apenas a mercadoria. A gente percebeu que a relação de consumo versus o volume total negociado era muito alta para o mercado físico, né? Ela hoje está em torno de 5 a 6 vezes, o que significa que o volume negociado de energia no país é de 5 a 6 vezes maior do que o volume total de energia consumido no mercado livre. Isso é um número extremamente alto, significa que a cada elétron, até ele ser consumido de fato, ele passa em 5 ou 6 mãos diferentes. Então, a gente percebeu que muitas dessas operações eram feitas sem a necessidade da entrega da mercadoria, da entrega da energia de fato. Então, era fundamental a criação de um mercado de contratos puramente financeiros, ou chamados derivativos, né? Que teriam esse objetivo de proporcionar a negociação de preço e não negociação da mercadoria e energia, que é o que a gente vinha fazendo e ainda vai continuar fazendo, e a gente faz isso muito bem feito. Isso aconteceu mais ou menos em 2018. Em 2019, então, para podermos negociar derivativos, lembrando que derivativos é um valor mobiliário, então é um valor, como o valor mobiliário, ele depende de aprovação da CVM, qualquer ambiente de negociação para negociar um valor mobiliário depende de aprovação da CVM, e com isso iniciamos então um projeto super empreendedor e desafiador, que era ser uma plataforma de negociação, um administrador de mercado de balcão organizado, esse é o termo técnico, que pudesse então proporcionar ao mercado
um espaço para que se desenvolva a negociação de contratos de derivativos de energia elétrica. Então, esse projeto aconteceu a partir de 2019 e depois de um ano e alguns meses, a gente conseguiu essa autorização. Então, acho que essa é a grande notícia para o mercado de energia e que muito nos orgulha, que a gente conseguiu essa autorização da CVM no último dia 17 de junho, autorização final, nos tornando, então, um administrador de mercado de balcão organizado e, portanto, nos permitindo que possamos oferecer o derivativo de energia elétrica e depois, lá na frente, a gente vai discutir outros contratos de derivativos no mundo de energia que, eventualmente, existe espaço para a gente desenvolver. Mas só para ter uma dimensão do tamanho dessa autorização e da importância disso, primeiro que é um órgão super respeitado, né, e super exigente, como não poderia ser diferente, para conceder essa autorização. Então, por isso que ela demorou esse tempo todo, né, de fevereiro de 2019 a junho de 2020, porque era necessário que se verificasse vários aspectos. A empresa melhorou muito, né, aperfeiçoou os seus controles, criou áreas, e aí um destaque para uma área de supervisão e monitoramento de mercado, que é uma exigência da própria CVM. Então, a gente realmente aparelhou a empresa, com todo o apoio dos acionistas, a gente aparelhou a empresa para que a gente pudesse alcançar essa autorização. E não só por isso, né, porque a gente acredita que o mercado de energia está se desenvolvendo e cada vez mais precisa de empresas como a BBCE para proporcionar liquidez, segurança, transparência, para que esse mercado se desenvolva de forma sustentável. Então, essa autorização foi concedida em junho, então é muito importante para a gente. Para ter uma ideia, desde a edição da norma que estabeleceu a necessidade de autorização, essa norma ela se chama Instrução CVM 461, desde a edição dessa norma, que foi em 2007, nenhuma outra empresa havia obtido essa autorização, nenhuma outra empresa que tivesse sistema de negociação havia obtido essa autorização desde que a norma existe, né? Desde que a norma existe desde 2007. Então, isso é motivo de muito orgulho para a gente, porque a gente conseguiu, de certa forma, uma norma que não é recente, né? Que é uma norma desde 2007, inaugurar essa norma com uma autorização e uma empresa que provê, além do registro em si, a gente também provê o sistema de negociação de derivativos. Então, acho que essa é a grande conquista que a gente teve nesse último mês. Agora, só nos dá mais trabalho, né? Eu falo que a gente está começando, o nosso trabalho está apenas começando, e agora sim a gente começa a desenvolver de fato o mercado de derivativos e, quem sabe, aí desenvolver outros mercados de derivativos de energia, de outras fontes de energia, gás, etanol, enfim. Acho que aqui tem um espaço muito grande para a gente crescer. Mas, enfim, Emerson, acho que acho que eu não sei se eu falei muito, mas só para resumir e mostrar um pouquinho da onde que a gente veio e onde que a gente está hoje, né? Eu entendi que o seu novo normal passou por uma norma, né? Que vocês são os pioneiros aí a terem conseguido essa aprovação. Mas e agora que vocês têm essa aprovação da CVM, quais são os grandes desafios que vocês têm aí pela frente? E claro, né? Quando a gente começa a encarar o desafio de forma otimista, é bem melhor para todo mundo, né? Quais são os grandes desafios que vocês estão otimistas para enfrentar? Pergunta interessante porque, primeiro que você falou do novo normal, né? E realmente, de fato, a gente, a etapa final de aprovação da CVM, ela passou por esse momento complicado, né? Você tem uma ideia, a primeira autorização que a gente teve, condicionada a algum atendimento de algumas exigências que a gente acabou fazendo até no dia 17 de junho, essa primeira autorização foi no dia 17 de março, quer dizer, no auge ali do pico. Eu acho que a grande vantagem que a gente tem, Emerson, é que a gente já nasceu no mundo digital. Então, a gente já é uma empresa hoje 100% digital, a gente já consegue operar de forma remota. Então, todos os nossos sistemas, eles estão em nuvem. Então, hoje você consegue colocar os nossos desenvolvedores para operar o que eles precisam fazer, para poder desenvolver soluções totalmente remoto, né? E dentro de um ambiente seguro, isso que é importante, né? Então, isso foi uma vantagem muito grande. Então, eu diria que a gente
não posso dizer que a gente sofreu, porque a gente, de fato, não tivemos nenhum impacto em produtividade, não tivemos nenhum impacto em projetos, não precisamos parar nenhum projeto, não tivemos nenhum recuo nesse sentido. Então, a gente, pelo contrário, a gente está acelerando cada vez mais. Então, eu diria que a gente passou por esse novo normal de forma bastante produtiva. É lógico que um ou outro impacto a gente sempre sente. O próprio mercado, né, tem sentido um menor volume de negociação e a gente, obviamente, acaba refletindo isso. Mas, em termos de desenvolvimento, de times, etc., a gente conseguiu, pelo menos a gente tem conseguido bastante sucesso. Os desafios são enormes. Primeiro, consolidar a criação desse mercado de derivativos. A gente chega num momento super importante para o mercado. A gente entende que o mercado está cada vez mais se aperfeiçoando, cada vez mais exigindo alguns comportamentos que são importantes para o seu desenvolvimento. A gente vê a chegada de muitos bancos nesse mercado, sejam abrindo comercializadoras, sejam com interesse de operar derivativos. A gente já conversou com muitas casas nesse sentido. Acho que o derivativos, além do fato de você poder negociar preço e não precisar da mercadoria, ele também abre as portas para que bancos possam operar diretamente, sem precisar abrir comercializadoras específicas para fazer isso. Então, que eles possam participar desse mercado. Além de bancos, fundos de investimento. Então, a gente cria um novo ativo para que os fundos de investimento possam colocar nas suas carteiras. E no momento onde você tem uma redução de taxa de juros, e eu considero isso algo transformacional, né, porque a gente realmente sempre buscou esse momento de uma taxa de juros menor, e acho que a gente está nesse momento hoje, e tem todo o espaço para desenvolvimento de outros ativos, e energia é mais um que a gente coloca aí na lista dos potenciais ativos que os fundos de investimento podem olhar e desenvolver. Então, eu acho que chega num momento excepcional, mas a gente precisa realmente começar a desenvolver o mercado de derivativos. A gente tem todo um projeto e todo um processo para que isso aconteça. Desenvolver o mercado não é algo fácil. Lógico, o primeiro passo é obter essa autorização, mas a gente começa agora, já começamos, na verdade, a fazer um trabalho também educativo do mercado, explicando o que são esses contratos financeiros, para que eles servem, como eles são negociados, como é que o risco de crédito dessas operações é apurado, como é que o risco de mercado deve ser observado. Então, a gente tem um trabalho educativo para que a gente possa desenvolver, de novo, de forma sustentável. Não adianta a gente querer, que nem a gente chama, né, aquele voo de galinha, né, querer desenvolver o mercado e, eventualmente, ter um problema e depois a gente voltar para trás. Então, é importante que a gente tenha muita calma, responsabilidade e foco, né? Foco no desenvolvimento desse mercado, o que não é fácil, né? Não é qualquer empresa que consegue essa autorização e não é qualquer empresa que consegue fazer dessa autorização um mercado de fato. Então, acho que começa o nosso trabalho agora de desenvolver esse mercado com a parte educativa e aí também o apoio a todo o mercado para que ele possa entender e começar a negociar esse produto. Gostei, Carlos, você falou aí da parte educativa, né? E isso é um elemento muito importante dentro de um mercado complexo como é esse, né? E você também falou aí algumas vezes a palavra derivativo, e muita gente até hoje tem certo medo dessa palavra, né? Desde a crise de 2008. A gente fica um pouco assustado. Mas juntando a ideia do derivativo, para que as pessoas não fiquem assustadas, juntando o processo educacional para a criação deste mercado, como é que eu explicaria para alguém que não conhece isso, né? Não conheço esse mercado, não sei como é que funciona, como é que eu posso investir e me beneficiar deste mercado? Como é que eu poderia dizer, olha, nós vamos fazer isso e conectar isso, e isso tem esses frutos, e aí que a gente vai desenvolver? Qual o grande, acho que gigantesco desafio educacional que se tem para explicar esse mercado, né? Acho que uma das principais funções de uma operação, de um contrato financeiro, né, de compra e venda futura, que o termo técnico é derivativo, então não tem como a gente não usar esse termo, mas é um contrato financeiro de compra e venda futura com liquidação financeira, né, então por isso que é um contrato financeiro. Uma das principais funções desse tipo de contrato é a proteção, né?
Então, um exemplo bastante comum e que acontece já em outros mercados, por exemplo, no mercado de dólar, empresas que têm exposição, aí no caso, à energia elétrica, e não são poucas, né? Acho que muitas empresas consideram e têm este insumo, energia elétrica, como um dos seus principais insumos, então, portanto, estão sujeitas, aquelas que estão no mercado livre, mesmo no mercado cativo, mas estão sujeitas à oscilação de preço de energia elétrica. Essas empresas podem usar o mercado de derivativos, né, para se proteger dessas oscilações. Então, ela vai consumir aquela energia, portanto, ela tem que comprar essa energia. Então, eventualmente, ela pode utilizar o mercado de derivativos para comprar essa energia e já fixar o preço dessa energia no futuro. Então, ela elimina o risco, né? Então, o derivativo tem a função, muita gente às vezes esquece isso, tem a função de eliminar o risco, não é de trazer o risco. E o risco, tanto de dar certo como de dar errado, né? Derivativo com objetivo de proteção, ele tem o objetivo de realmente fixar o preço e garantir que a energia vai ser comprada naquele preço, aconteça o que acontecer lá na frente. Então, esse é um exemplo clássico, né, típico do uso do derivativo como uma forma de proteção. Óbvio que também faz parte do mercado, e é importante que exista aquelas casas que vão negociar o derivativo com o objetivo de se posicionar nesse ativo. Elas não necessariamente têm algum liability, algum exposure em energia, mas elas têm o interesse de se posicionar, de comprar e vender aquela energia. Esse player é super importante para que tenha liquidez no mercado. É óbvio que esse player ele tem que ter todos os controles de risco de mercado, saber até quando que ele pode se expor, comparar a sua exposição com o seu capital. Isso faz parte da sua própria atividade quando decide fazer esse tipo de operação. Mas ele é fundamental para dar liquidez no mercado. Então, são esses basicamente, duas funções, né, do derivativo. Uma é para proteção, né, e acho que tem um exemplo clássico de empresas que precisam dessa proteção, e outro para posicionamento, obviamente com todos os cuidados e toda a diligência que as casas têm e têm que ter, de fato, para operar nesse mercado. Eu costumo brincar, Emerson, que o que o mercado faz hoje é compra e venda de energia futuro com entrega física. Você pode até discutir que tipo de contrato que é esse, porque no final da história também ele tem uma característica parecida, embora a entrega seja física, e talvez isso lhe dê uma característica muito mais de contrato mercantil do que contrato de derivativos, mas a característica dele é muito parecida com o mercado de derivativos, né? O mercado, ele já hoje operam esse tipo de contrato de compra e venda de energia com entrega futura, só que ele é 100% com entrega física. Então, as casas, de certa forma, e eu posso falar porque a gente conhece basicamente boa parte delas, né? Elas já têm os seus controles de risco de mercado, de risco de crédito, e cada vez mais apurados. Então, lógico que nosso trabalho é educativo, é cada vez mais aprimorar e é cada vez mais dar transparência para esse mercado, mas o mercado de energia já é um mercado bastante robusto e bastante maduro, não é um mercado que está começando hoje, né? Eu acho que o derivativo ele vai simplesmente ajudar a esse mercado a se desenvolver de uma forma ainda mais rápida. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o papel nosso educativo é fundamental e a gente tem essa consciência. Sim. Carlos, então, imagina que eu seja, né, um industrial e quero fazer um planejamento para os próximos 5 anos e eu entendo que eu vou crescer 10% ao ano na minha produção. Para eu garantir um preço fixo do componente importante, que é a matéria-prima energia, eu vou comprar energia dos próximos 5 anos já num preço fixo, então eu consigo definir o meu preço do meu produto, porque eu consigo ter essa certeza, né, que eu vou pagar este valor e não vai ter oscilação. Então, isso me dá muita proteção e muita segurança. Mas qualquer um pode entrar neste mercado, qualquer um pode exercer esse contrato. Como é que são as regras? Eu posso ir lá, eu vou comprar essa energia, como é que é isso? As regras, a gente está estabelecendo nesse primeiro momento uma certa restrição, até porque a gente precisa começar a desenvolver esse mercado. Então, hoje, no mercado de derivativos, vai estar, no caso do mercado físico, ele só é aberto para agentes do mercado livre. O mercado de derivativos, a gente está abrindo não só para os agentes do mercado livre, como para bancos e fundos. Nesse primeiro momento, sempre operando em posição própria, né? Então, nunca por terceiros. Então, o objetivo nosso é a gente começar a ter grandes players, né?
bancos que já são, obviamente, bastante supervisionados pelo Banco Central, fundos que também são supervisionados aí pela CVM, e, obviamente, os agentes do Mercado Livre que são supervisionados pela ANEEL. Então, nesse primeiro momento, a gente quer ter esses players para operar. Pode ser que lá na frente a gente tenha outros players, acho que sim, acho que é um processo evolutivo, mas, de novo, acho que a gente tem que começar devagar e com passos muito firmes, porque a gente está desenvolvendo esse mercado. Acho que é importante, de novo, colocar que a gente, por ser uma empresa pela CVM, eu já comentei um pouco isso, a gente também tem uma área de supervisão e monitoramento de mercado, que foi constituída para este fim, então uma área que vai supervisionar este mercado de derivativos, é uma área que reporta para mim, mas também reporta para um comitê independente, formado por membros independentes, que vão eventualmente julgar casos de desvio de comportamento nesse mercado. Então, essa área de supervisão e monitoramento tem essa função de olhar para o mercado, eventualmente identificar algum desvio de comportamento, alguma operação irregular, e apontar, questionar. No primeiro momento, óbvio que essa área tem o objetivo também de educação, garantir que o mercado esteja atuando de acordo com as regras da CVM, de acordo com os procedimentos necessários, mas ela está ali também para a gente ser uma linha de defesa da companhia e do próprio mercado, eu acredito, que eu acho que isso é bom para o mercado também, saber que tem alguém ali olhando para que a gente possa desenvolver ele de forma segura. Então, essa área reporta para um comitê, esse comitê é formado por 3 membros independentes, que foram recentemente eleitos pelo Conselho de Administração do BPCE, são pessoas com experiência em monitoramento de mercado, passaram por casas como o caso da CETIP, da própria CVM, que é o caso da Marina, enfim, são pessoas que com extrema competência e conhecimento da causa. Então, eu acho que isso, de certa forma, mitiga muitos dos riscos, mas, obviamente, que, de novo, a gente aqui está sendo bastante diligente para desenvolver esse mercado de forma segura e transparente. Você falou aí, transparente, né? Eu acho que esse é um elemento fundamental para um mercado tão complexo quanto esse, né? Se a gente não vê transparência, a gente não confia e não entra, né? Então, acho que nesse processo educativo de vocês, o valor transparência será sine qua non aí para o sucesso, né? Sem dúvida. Eu acho que transparência nas nossas atitudes também, né? Então, do exemplo aqui do monitoramento, a gente fez um webinar com o mercado, mostrando como é que a gente vai atuar no monitoramento, a gente está fazendo mais um específico. Então, é importante a gente também mostrar que a gente, essa área, ela tem o objetivo de proteger o próprio mercado, não é uma questão só de uma área com um viés apenas punitivo, né? Ela tem um viés educativo também. Então, e quanto mais transparente a gente for com o mercado para dizer para ele que a gente está olhando, que a gente vai monitorar e como que a gente vai monitorar, acho que melhor fica essa relação, porque, como o próprio nome já diz, é uma autorregulação. Então, a regulação, o próprio mercado se regulando. Então, a transparência vale também para as nossas atitudes, né? Sem dúvida nenhuma. Carlos, caminhando para o nosso final aqui, muito obrigado aí pela aula, né, sobre o que vocês estão fazendo aí. É um mercado bastante interessante e com bastante desafio. Mas eu sempre peço para os nossos convidados aqui do podcast Palmeiras ANEFAC, nas suas considerações finais, trazer a sua mensagem de otimismo, né? A gente precisa muito... Esse mercado seu é muito interessante, né? Porque a gente precisa acreditar no futuro para poder investir no presente, né? Construir essa narrativa é sempre muito importante e ajuda, claro, a gente a tomar melhores decisões, sem dúvida nenhuma. Então, eu sempre peço aos nossos convidados que deixem aí as suas mensagens positivas, os seus mantras, né? O que você faz para conseguir, diante de um cenário tão complexo, né, caminhar de uma forma positiva e continuar criando, progredindo, enfim, trazendo as coisas boas para todos nós, né? Eu acho, Emerson, apesar das dificuldades que sempre acontecem aí nas nossas vidas e na vida das empresas, né, eu acho que o importante é a gente manter o foco, né? Acho que desde o início ali a gente sempre teve como objetivo e mantra essa aprovação da CVM, a gente sempre acreditou nisso e agora a gente realmente tem isso na mão.
é uma conquista bastante relevante e o nosso foco é desenvolver esse mercado de derivativos, não só o mercado de derivativos, né? Melhorar cada vez mais o ambiente de negociação do mercado de energia em todos os seus aspectos, né? Nosso papel é atuar realmente como ecossistema de negociação de energia. Então, acho que eu diria que o foco é super importante. E, obviamente, estar de olho no que está acontecendo, porque, de fato, assim, empresas que não olharam para essa questão de transformação digital, hoje talvez estejam sofrendo muito mais do que outras empresas. Então, eu estou achando, por um lado, fantástico o que está acontecendo, porque acho que ele acelerou muitas decisões e acelerou muitas estratégias que antigamente estavam mais paradas. Então, por um lado, eu acho que mostrou para a gente que a gente tem que ter foco, tem que ter disciplina. Mudar não é fácil, o próprio ser humano tem dificuldade de mudar, mas a gente precisa mudar, senão a gente não vai conseguir chegar em nenhum lugar. Então, eu acho que essa mensagem que eu gostaria de passar, dizer que a gente está muito engajado na transformação do mercado de energia, a gente acha que a gente tem um papel relevante nisso, junto com os nossos clientes, junto com os nossos acionistas, acho que ninguém faz nada sozinho, e é isso, acho que a gente tem que manter esse foco e podem contar com a gente aí no que precisar. Vocês estão cheios de energia aí, né? A gente sempre faz essa brincadeira, né? Parece meio piegas, mas é verdade, né? A gente está usando a energia também a nosso favor dentro de casa, né? Com bastante energia para crescer. Tá certo. Muito obrigado, Carlos Ratto, presidente da BBCE. Sucesso na empreitada, sucesso aí no futuro e sucesso nessa caminhada que vocês estão construindo aí. Parabéns pela aprovação. Imagina, obrigado a vocês aí, obrigado mais uma vez pela oportunidade e sempre estamos à disposição aqui para conversar com vocês. Muito bem, este foi mais um episódio do nosso podcast Momento ANEFAC, que sempre traz convidados e convidadas relevantes para falar sobre o que está acontecendo no mercado e como é que a gente pode aprender com essas pessoas tão ilustres que nos ensinam aqui a todo episódio uma nova lição, uma nova aprendizagem. A você que gostou dessa conversa, saiba que tem muito mais aqui no nosso podcast Momento ANEFAC. Para isso, você precisa acessar a ANEFAC nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. LinkedIn, Facebook, Instagram e também no YouTube. Conheça também a plataforma Educa ANEFAC, onde tem conteúdo dos mais diversos para você, para a sua carreira e para os seus negócios. E não esqueça de visitar anefac.org, o nosso site, e conhecer a nossa grade de eventos. Eu sou Emerson Dias e volto contigo no próximo episódio do podcast Momento ANEFAC. Até lá!